corpo, a alma, a mente, a psique e a consciência formam níveis e estão conectados e em evolução. Essa é uma premissa, né, que a gente trabalha, que é muito importante para o desenvolvimento da psicoterapia integrativa, né, fazendo com que a gente tenha a condição de lidar com sistemas que eles são muito mais profundos, né, muito mais estruturados a partir de experiência cognitiva, né? Mas qual a base, Henrique, da ciência? Qual a base da ciência que a gente trabalha, né, na integração? Primeira parte importante, a gente foge, né, de qualquer monismo, qualquer pensamento dicotômico, estruturado, aprisionador. Então, a gente sabe que na mente nós temos 5 posições centrais epistêmicas. A primeira é o que a gente chama de monismo materialista. Os monistas materialistas vão acreditar que a mente é uma abstração que é produto do funcionamento do cérebro e o cérebro é que tem existência real. Sem cérebro não existe mente. O segundo é o monismo subjetivo. O cérebro é somente um órgão que possibilita a mente de se manifestar no meio social e que sem mente o cérebro não funciona. Esse é o monista subjetivo. Existe o dualista. O cérebro material e a mente imaterial são relacionados, mas completamente distintos. O quarto ponto é o holista ecletista, que a mente e o cérebro são relacionados e complementares. São 4 paradigmas. A partir do momento que você se ancora num paradigma deste, você vai acreditar que o ser humano é ancorado, é pautado numa dessas 4 categorias. Nós acreditamos na quinta, que o cérebro e a mente são integrados e compostos de muitos elementos e subsistemas diferentes interagindo em múltiplos níveis, espacialmente e temporalmente, de forma não linear, gerando padrões emergentes que são observados em escalas através de métodos e processos próprios. Henrique simplifica. Ele não é holístico, eles são integrados. Eles formam síntese, eles vão se alterando, eles podem ficar presos, a pessoa pode travar a sua experiência a partir de uma pertença numa religião que está promovendo uma prática de vida extremamente fanática. A pessoa pode ficar preso numa doença, a pessoa pode bloquear o processo de desenvolvimento e de transformação da sua experiência de vida, limitando, né? Por quê? Porque está com uma área dessa que ele tendeu a colocar essa área em estática, sem transformação. Por quê? Porque os cérebros são integrados, ele é composto de muitos elementos, ele está o tempo todo se reorganizando. Cérebro e mente formam um composto de entidades energéticas, sistemas totalmente complementares e interagindo em múltiplos níveis. Tá? Interagindo de forma tanto espacial quanto temporal. O que é que quer dizer não linear? Que não é um contínuo determinístico, ele trabalha a partir de escalas muito mais complexas, né? A gente percebeu isso com a dinâmica do Covid, né? É o mesmo padrão, que existe uma lei de potência, um conjunto de processos que geram padrões emergentes em diferentes escalas, com métodos e com processos próprios, né? Entendemos que as dimensões da realidade, elas, né, fazendo uma analogia, você vai ver aqui que, né, existe a primeira dimensão é formada por uma reta, né? Quando a gente vai entender as dimensões da realidade, a gente sabe que o nosso mundo ele tem 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. A primeira dimensão é a reta. E aí existem pessoas que ficam presos, enxergando a vida de maneira dicotômica, tá? Que é o que a gente chama do isomorfismo coletivo, que é uma forma de pensar sim ou não, retilínea. Sim ou não, comunismo, capitalismo, rico, pobre, e por aí vai, né? Com homem e mulher, com um conjunto de pensamentos que a gente chama, pessoas que estão ancoradas, dos terraplanistas, né? Ou seja,
é o isomorfismo coletivo, que ele é institucional, normativo, coercitivo, ditatorial, mimético. Aquela pessoa que acredita que a realidade é sim ou não, branco ou preto. É aquela pessoa com a realidade coletiva empobrecida, com a realidade, né, presa em modelos extremamente arcaicos, com pouca capacidade de transformação. Existem determinadas pessoas que elas estão ancoradas no segundo modelo, no segundo paradigma, que é o paradigma bidimensional, que é o plano, é o pensamento eurocentrista, né? Que traz uma centralização conceitual. É uma verdade única, a verdade da psiquiatria, a verdade daquela teoria, a verdade daquele autor, e tenta trazer uma centralização conceitual muito comum no pensamento científico da aristocracia europeia. Quer dizer, a verdade, a religião certa é a religião europeia, a religião correta é aquela dali, a ciência correta é essa daqui. Né? Fazer ciência, ou seja, é um modelo bidimensional, plano, por isso eurocentrista, né? Porque enxergava o mundo como um mapa plano, num papel, mas composto de duas dimensões, né? O terceiro modelo, entendimento da realidade, é entender que o mundo é produto de três dimensões, famoso, né, nas pessoas que pensam o que a gente chama de terracentrismo, né? Que é o humanismo para os escolhidos, é aquele sistema que funciona muito bem para o homem branco, rico, sobretudo europeu. Por quê? O modelo humanista ele é focado nessas três dimensões. Ele pressupõe que existe um fundo nas coisas, né? Mas esse fundo ele é essencialmente terráqueo, ele é essencialmente humano, ou seja, só o humano tem subjetividade, só o ser humano tem lógica, tem alma. Isso permite com que você faça operações com os animais, faça, né, tenha determinadas atitudes que você tira a alma dos animais, tira a alma da natureza, dota o ser humano como centro de todas as coisas. É uma ciência, é uma forma de enxergar o mundo e a vida em três dimensões, sem levar em consideração a história, a temporalidade, a quarta dimensão, que nós somos produtos do tempo. Nós somos produto de subjetividade, que está na quinta dimensão, né? E aí é que é a visão complexa, que é o modelo integrativo, que é o modelo que entende a diversidade, as múltiplas inteligências, que vai entender as inteligências dos animais, que vai entender que nós estamos num universo cercado de bilhões e bilhões e bilhões de planetas e que a chance de não ter vida nesses outros planetas é menor do que 0,000001501, né? Teve um físico que fez esse cálculo pela infinita quantidade de galáxias e de sistemas presentes numa escala de tempo muito superior à nossa. Então, sim, nós contemplamos, nós acreditamos, quase que aqui nos Estados Unidos, no Canadá, quase 70% das pessoas acreditam no modelo universalista, que com certeza nós não descobrimos ainda, nós não temos a prova cabal ainda, mas a probabilidade, tem um autor que diz que a probabilidade 100, ou seja, que é 99,9999, não é tanto 9 que é 100, de você ter múltiplas inteligências, de você ter modelos de alma e de mente que são correspondentes. Mas, Henrique, isso impacta na psicoterapia completamente, porque isso tira a nossa arrogância humana, tira a nossa onipotência, dá a gente uma escala realística de vida. E a psicoterapia é, sobretudo, para gerar modelos realísticos no aqui e agora. Então, se a gente acha que a gente é o máximo e que a gente dá conta de tudo, e que a gente vai e acontece, a gente vai fazer coisas com a natureza que nos prejudicam. A gente tem que entender que nós somos conectados com a natureza, que nós somos codependentes, que nós somos ligados ao todo, que existem outros tipos, né, de forma e de formato de inteligência. Isso vai nos dar também paz e tranquilidade, porque nós vamos entender que a vida é muito mais ampla, isso vai nos dar uma escala de vida muito maior, muito mais rica, muito mais, né, pautada e vai sobretudo, nos dedicar a fazer o que o psicólogo faz tão bem, que é trabalhar nessa quinta dimensão,
Na quarta dimensão, tirar as pessoas das prisões, né, traumáticas do passado, tirar a pessoa das experiências de ansiedade do futuro, né, viver no aqui e agora, que é o trabalho, né, de trazer a pessoa para a realidade, para o consciente, e lidar com a subjetividade, para que ela possa produzir e entender que é ela o alvo da sua produção, que as pessoas que a cercam, né, que envolvem as vamos dizer, sua família, a sua vida, os seus amigos, que estão no seu ciclo de vida, no seu na sua experiência de vida, que devem ser o alvo da seus esforços de transformação, né? Seus esforços de ajuda. Ou seja, nós adotamos um modelo científico que contempla o que nós chamamos de universalismo. Por isso que ele é transdisciplinar, acreditamos vamos dizer assim, numa ciência que ela é transdisciplinar, né, que tem a necessidade de sair das caixinhas disciplinares, numa ciência que ela é universalista e que envolve muito conhecimento e que estamos aí, né, num momento extremamente fértil de descobrirmos isso tudo e de darmos conta de todo esse cenário e de todo esse processo. E isso é muito legal, muito importante para a gente, porque vai dar para a gente uma amplitude muito maior e ancorar a gente, tanto cientificamente, quanto em termos de intervenção e avaliação, num determinado conjunto de modelo. Ou seja, a ciência integrativa é uma ciência para todos. As intervenções e a psicologia integrativa é uma ciência democrática, que leva em consideração a ciência feita no nível da representação, na criação de conceitos, de conteúdo, na historicidade do tempo, nas narrativas e na produção de ideias, de modelos, né, que vão representar determinadas formas de pensar, mas que esse modelo ele precisa ser comunicado, ele precisa ser dito, né? Que aí está o segundo nível, que é a ponte entre o primeiro nível, que é o modelo, né, da representação, entre esse primeiro nível e o terceiro nível, o nível da comunicação, ele vai formar uma ponte. E essa ponte é sobretudo formada a partir de metáforas. Por quê? Porque é uma forma de linguagem mais poderosa, mais produtiva, né? Mais fortemente centrada, né? A metáfora vai nos permitir ser essa ponte, né, entre o primeiro plano e o segundo plano, juntando o segundo plano ao terceiro plano, tá? As metáforas, elas vão ser essa ponte, elas vão nos permitir comunicar ideias, modelos, narrativas e conceito desenvolvendo uma ciência integrativa, que ela tem essas três características. A primeira, a capacidade de inovar, o inovare, a geração de um produto, de um serviço, de uma tecnologia. A produção de um ethos, ou seja, de uma ética, que ela é íntegra, coerente, responsável, justa. Ela traz um conjunto de valores, de desenvolvimento da sociedade. Ela traz uma terceira característica, que é um pragma, um uso social, uma melhoria de vida, que ela seja resolutiva. Ou seja, nós trabalhamos com intervenção, com avaliação e com sistemas que ela tem a capacidade de inovar, de desenvolver valores, de ser ética e íntegra, de respeitar os modelos e de desenvolver o uso social, o seu pragma. A ciência integrativa, ela precisa ter esses três componentes e por isso que ela leva esse nível mais alto. Ela pode estar ancorada em qualquer nível, né? Seja no entendimento e no estudo dos sistemas cerebrais, no estudo no entendimento do processo atitudinal e cognitivo, comportamental, individual, grupal, institucional ou organizacional, social e cultural, de maneira que a gente tenha a condição de estudar distintos sistemas, processos e fenômenos, como o funcionamento neuronal, estudos de rede de associação, né? Pensamento, tomada de decisão, linguagem, memória, aprendizagem, ações, movimentos físicos observáveis, atitude, traços de personalidade, identidade, diferenças individuais, desenvolvimento,
o estudo dos conflitos, da estrutura do trabalho de grupo, de performance, clima, cultura organizacional, liderança, aprendizagem, conflitos e processos sociais, normas, valores, cultura, tanto de forma bottom-up, ou seja, de baixo para cima, quanto de forma top-down, de cima para baixo. Formada e estruturada nesses distintos níveis, né? Permitindo que a gente tenha a condição de lidar com esse processo e os fenômenos da clínica, das consultorias organizacionais, da educação, da aprendizagem, de maneira ampla, consistente e competente. A gente passa a ter a condição e a capacidade, né, de lidar com esses fenômenos a partir de um amplo quadro, né, de referência. Eu usei muitos autores, né, além desses que eu estou apresentando para vocês, para preparar essa aula. Ela é muito central. Essa aula ela tem uma importância muito grande porque ela vai nos permitir, ela vai nos dotar da sobretudo da condição de estarmos entendemos o que devemos pensar sobre o humano, né? O que devemos focar ao trabalharmos na psicoterapia integrativa, ok?